Paz do Senhor, irmãos. Podeis assentar? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós vamos dar continuidade ao Salmo de número 106. Glória a Deus. Salmo de número 106. Nós vamos iniciar a partir do verso de número 4. Semana passada nós fizemos a introdução do Salmo. Falamos ali no verso número 1, 2 e 3. E hoje nós, pela misericórdia do Senhor, estamos aqui para continuar esse Salmo a partir dos versos 4 a seguir. Então, abramos nossas Bíblias no livro dos Salmos e vamos ler o Salmo de número 106. A partir do verso de número 4, eu vou ler o 4 e o 5. Na semana passada nós lemos o Salmo completo. Hoje nós vamos ler versículo por versículo que nós formos meditar. Então leamos agora os versos 4 e 5. Lembra-te de mim, Senhor, quando tratares com bondade o teu povo. Vem em meu auxílio quando o salvares, para que eu possa testemunhar o bem-estar dos teus escolhidos, alegrar-me com a alegria do teu povo e louvar-te junto com a tua herança. A semana passada, irmãos, o tema da mensagem foi um Deus a ser louvado. Hoje nós vamos continuar com o mesmo tema, um Deus a ser louvado, parte de número 2. O salmista diz aqui, lembra-te de mim. Eu meditando, irmãos, nesta palavra, lembra-te de mim, eu comecei a imaginar quantos mil habitantes tem a face da terra hoje. Cerca de 7,2 bilhões, ou 7 bilhões e 200 mil pessoas, né? 7,2 bilhões de pessoas que estão sobre a face da terra. Mas Deus tem um cuidado especial sobre mim e sobre você. Apesar, se fosse para nós imaginarmos, seria como Deus olhar para um monte de formiguinhas, né? Mas nós estamos ali naquele monte e Deus olha para cada um de nós e lembra de cada um de nós. Ele reconhece, esse lembrar aqui é reconhecer a cada um de nós. Olha que coisa maravilhosa, que coisa saborosa de saber, né? O cuidado de Deus está sobre nós. E eu fiquei impressionado, né? Você não ficou impressionado com isso? Saber que Deus olha para você, te reconhece lá do céu, saber que quando todos nós estamos em oração, Deus sabe distinguir cada um de nós, né? Nas nossas orações, cada oração que é feita, cada louvor que é feito, Deus reconhece e distingue cada um deles. Deus não confunde nenhum de nós, mas Ele sabe quando é o pastor Wesley, quando é o pastor Luciano, quando é cada um dos irmãos, o irmão Darcy, a irmã Áurea, quando cada um de nós estamos lá, o Senhor reconhece. Olha que coisa maravilhosa. E o salmista diz, olha, Senhor, reconhece-me, né, com a tua bondade. Na hora que o Senhor for abençoar o teu povo, ó Deus, estou aqui no meio do teu povo, Senhor. Pode me abençoar, Deus. Eu estou aqui no meio dessa multidão de pessoas. E, irmãos, ele entende também que o favor divino, a vontade divina, é uma coisa impressionante. Porque não depende da nossa total fidelidade. É lógico que nós precisamos de ser fiéis a Deus para receber as bênçãos do Senhor. Mas mesmo quando nós somos infiéis, Deus permanece fiel. E nós vamos ver na continuidade desse salmo aqui, irmãos, algo interessante. Mesmo o povo estando errado, mesmo o povo pecando, o Senhor pega e fala, não, eu vou derramar o meu favor sobre eles. E assim conosco, irmãos, mesmo quando nós estamos indiferentes a Deus, Ele continua sendo fiel. Mesmo que nós às vezes tomamos decisões erradas, mesmo que nós tomamos
direções opostas daquilo que Deus tem para conosco, Ele ainda mantém a sua fidelidade. Por isso que o salmista diz: alegre-me com a alegria do teu povo, e louvar-te-ei junto com a tua herança. Ele, irmãos, estava impressionado com a fidelidade de Deus, e estava disposto a adorar a Deus em todos os momentos. E enquanto eu meditava nesses versos, eu me lembrei de um cântico. Eu vou ter que fazer aula de canto, viu, irmã Silvia? Vou ter que fazer uma aula de canto, viu? Que diz assim, né? Pra Deus você é especial. Pra Deus você é especial. Ele guia seus passos, Ele sabe de tudo, Ele dá o melhor, pois para Deus você é especial. Para Deus você é especial. Para Deus você é especial. Ele guia seus passos, Ele sabe de tudo, Ele dá o melhor, pois para Deus você é especial. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus fez eu cantar nessa noite, sabe por quê? Porque você precisava de ouvir isso, que você é especial para Ele. Meu irmão, minha irmã, você é especial para Ele. Você não está perdida no meio do universo, não. Deus cuida de você, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então o salmista, irmãos, estava ali impressionado com esse cuidado de Deus, sabendo que Deus distinguia ele no meio de toda aquela multidão que subia para adorá-lo. Imagine nos dias de festa lá em Israel, a multidão de pessoas no meio daquela festa, para adorar a Deus, mas Deus distinguia a cada um deles, e o salmista estava alegre. O salmista tinha essa confiança, que Deus distinguia o seu louvor, que Deus conhecia a sua petição, que Deus entendia o seu coração. Porque às vezes nós fazemos petições, e petições, irmãos, que não são petições corretas, mas o Espírito Santo de Deus vai lá, trabalha, corrige, muda tudo e leva ao Pai. Aleluia. Porque para Deus você é especial. Oh, glória a Deus! Como é bom sabermos de como somos especiais. Que nós não somos obra do acaso e nós não estamos aqui simplesmente perdidos. E nós precisamos de entender, irmãos, que em todos os momentos da nossa vida, Deus está no controle, meu irmão. Deus está no controle. Muitas vezes eu questiono a Deus sobre uma certa circunstância na minha vida, no meu dia a dia. E quando Deus realiza algo, irmãos, eu entendo e falo: Deus, obrigado. Porque às vezes nós não compreendemos a situação, irmãos, mas Deus está mudando, Deus está trabalhando, Deus está interferindo, Deus está agindo para que as coisas contribuam para o nosso bem. Nós precisamos de entender isso, que todas as coisas, não é só algumas coisas, mas que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É entender que quando o salmista Davi foi perseguido por Saul, que aquilo estava contribuindo para o bem dele e para o bem de uma nação. É saber que nós teríamos um exemplo de quando o salmista Davi diz: não toqueis nos meus ungidos. Olha, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Por quê? Porque é uma ordenança do Senhor. Então Davi deixou todos esses exemplos para nós hoje, para que nós pudéssemos seguir os passos ali daquele homem, entender que aquele homem foi fiel a Deus. Também Deus colocou ali as falhas de Davi, para que nós pudéssemos também desviar destas falhas. Mas Deus está no controle de todas as coisas, meu irmão. Continue, meu irmão, glorificando a Deus.
exaltando o nome do Senhor, mesmo nos momentos de dificuldade, nos momentos de angústia, porque esses dias vêm, meu irmão, esses dias chegam sobre nós. Mas tem uma coisa, você é especial para Deus, e Ele está trabalhando. O Senhor não te abandonou, você não está sozinha, você não está sozinho. Então o salmista teve esta compreensão e ele louvava a Deus. Louve a Deus, meu irmão. A hora que você acorda, louve ao Senhor. Aconteceu algo que feriu suas emoções, seu coração, louve a Deus. Não deu certo aquilo que você estava planejando, aquilo que você imaginou que tudo agora daria certo, louve a Deus, meu irmão. Louve a Deus. Nós não sabemos o que está acontecendo. Sábado eu passei por uma grande decepção, mas em momento algum eu murmurei, e eu falei: Deus, eu te louvo, porque até o meu caráter, até o meu interior, o Senhor está moldando de uma forma tremenda, porque se fosse há 10 anos atrás eu falei isso, porque se fosse há 10 anos atrás eu estaria nervoso, irritado, mas não, estava ali calmo, tranquilo, sabendo que Deus estava no controle. Eu não sei qual foi o livramento que Deus me deu no sábado, eu não sei o que Deus fez, o porquê que deu tudo errado, aquilo que nós havíamos planejado durante a semana, mas no sábado deu tudo errado. Mas eu louvei a Deus. Não só eu, mas a minha casa. E eu louvo a Deus porque Ele controla todas as coisas. E o seu cuidado é especial para conosco. Deus seja louvado para todos sempre. Versículo de número 6. Pecamos como os nossos antepassados. Fizemos o mal e fomos rebeldes. A partir desse verso, irmãos, o salmista começa a mostrar as falhas das gerações passadas. As gerações, e ele cita primeiro o povo lá no Egito, saindo do Egito. Mas ele não faz isso, irmãos, como se estivesse apontando o dedo, dizendo: Pastor Luciano, você fez isso. Ele não estava apontando o dedo para aquele povo, não, mas ele estava dizendo assim: olha, pecamos. Ele estava se incluindo. Além daquela geração que saíra do Egito, também as gerações posteriores haviam pecado. Ele estava se incluindo naquelas pessoas que haviam desobedecido a Deus. Ele estava se incluindo no meio daqueles pecadores que ouviam os grandes feitos de Deus e no dia seguinte se esqueciam e pecavam. Então ele não estava apontando o dedo, mas ele estava dizendo: olha, nós pecamos. Será que nós podemos, tem aí algumas ideias aí a respeito de pecado de família, pecados antepassados, hereditários, Será que é isso que o salmista está dizendo? Será que nós herdamos o pecado dos nossos pais? É isso que o salmista está dizendo, irmãos? Não, Graças a Deus que não é isso. O salmista estava dizendo: olha, nós pecamos da mesma maneira. De que maneira? Esquecendo da bondade de Deus, de como Deus é poderoso, e nós adorando a outros deuses, fazendo coisas erradas. É isso que ele estava dizendo. E a Bíblia deixa isso bem claro. O profeta Ezequias, no capítulo de número 18, e o verso de número 20, diz assim: aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Ou seja, não existe esse negócio de pecado hereditário. O único pecado que nós temos, que é herdado, é o pecado original, que este veio, a ser incluso em todos os homens. Por isso que a Bíblia diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o meu pecado não será cobrado do meu filho, nem o pecado do meu filho será imputado sobre mim. É lógico que se de repente nós fizermos algo que desagrada a Deus, e Deus vier me corrigir, e se você de repente está com a sua família toda debaixo do seu teto, pode ser que eles
acabem sofrendo junto, não pelo seu pecado, mas por causa da consequência do seu pecado ali, né? Talvez eles acabem respingando neles aquela consequência, certo? Então, não que eles pecaram, não que eles herdaram o meu pecado, de maneira alguma. Nós, os filhos, não herdam os pecados dos pais e nem os pais herdam os pecados dos filhos, tá? Deixe bem claro isso na sua mente. Acabe com qualquer dúvida sobre esse respeito. Certa vez perguntaram para Jesus: quem que pecou? Foi esse ou foram seus pais? Né? Porque o judeu tinha aquela condição seguinte: a pessoa nascia com defeito físico ou com uma doença, olha, foi pecado. Mas Jesus foi lá e disse para ele: ó, nem ele, nem os seus pais. Mas isso aqui foi para a glória de Deus. Ele nasceu assim para que eles pudessem ver a glória de Deus. Jesus realizar o milagre, certo? Então nós temos que quebrar esses paradigmas aí de pecado hereditário, porque não é isso que o salmista está dizendo, mas está dizendo: olha, eu pequei, as gerações passadas pecaram, porque realmente se distanciaram de Deus, duvidaram do poder de Deus, duvidaram da glória de Deus. É isso o que o salmista estava dizendo. E uma coisa, irmãos, é que o que me chama muita atenção nesse verso é que o salmista, irmãos, realmente não aponta o dedo para ninguém. Porque muitas pessoas, irmãos, agem de certa maneira assim: o que eu faço de errado não é pecado, mas o que o irmão faz, você viu o que o irmão está fazendo? Tudo aquilo que os irmãos fazem é pecado, mas ele... Irmãos, tem uma coisa que ninguém gosta de falar que é pecado, mas falar da vida alheia é pecado. Mentir é pecado. Mas aí nós queremos olhar só para o pecado do irmão e apontar o dedo para ele. O salmista não fez isso, não apontou o dedo para ninguém. Antes, ele olhou para si mesmo e disse: olha, pecamos. Ele se incluiu em todas as gerações, até chegar nele e dizer: olha, eu também sou um pecador. Agora, tem uma coisa: Deus é excelente em perdoar pecados. Viu? Se nós pecarmos, é só pedirmos perdão ao Senhor, que Ele nos perdoa. Não tem pecado, viu? Tem outra coisa que eu quero deixar bem enfático aqui. Não tem pecado que o Senhor não possa perdoar. A Bíblia nos diz claramente que o sangue do Senhor nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus. Aleluia. E para aqueles que gostam de apontar o pecado, a Bíblia deixa um exemplo muito interessante para nós analisarmos e avaliarmos. Aquela mulher que foi pega no ato de adultério, adultério até hoje é um tabu, né, irmãos, dentro da igreja. Tem igrejas aí que diz que Deus não perdoa o pecado de adultério. Mas aquela mulher foi pega no ato do adultério. E levaram ela para ser julgada. Um julgamento ali inescrupuloso, falho, porque não estava completo. O homem que adulterou com ela não estava lá, deveria ter sido levado os dois, mas levaram só a mulher. E aí questionaram Jesus, apontaram o dedo: essa daí foi pega no adultério. Essa foi pega no adultério. Aí Jesus disse: olha, aquele que não tiver um pecado. Aí Jesus voltou para eles, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que um após o outro jogaram as pedras ali no chão, ali, largaram as pedras ali, foram embora. Nenhum deles teve condição. Por isso, irmãos, que nós precisamos de entender que nós somos falhos. Porém, nós temos um que perdoa os pecados. Agora, perdão de pecado, irmãos, eu já expliquei aqui, nós já falamos sobre esse assunto, que existe uma coisa que chama arrependimento. Nós precisamos de nos arrepender. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa. O arrependimento leva-nos a não mais praticar aquele ato. Agora, o remorso é diferente de arrependimento.
a pessoa com remorso, ela chora, ela parece que ela está arrependida. Só que é o seguinte, no dia seguinte ela está cometendo o mesmo ato. Ela não quer abandonar a prática do pecado. Mas nós precisamos nos arrepender, e aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Deus é excelente perdoador. Não tem uma pessoa que possa perdoar como Deus. Deus perdoa e lança o pecado no mar do esquecimento. Né? Deus perdoa e não fica lá. Irmã, mas a senhora fez isso, né? A gente tem muito esse negócio entre casais, né? Que não pode existir também, né? Mas geralmente no meio da família acontece isso. Mas lá em 1930, você me disse isso, né? Mas você já não me perdoou, eu te pedi perdão. Não, eu só estou te lembrando o que você falou. Né? Mas espera aí. Então, perdoou, não toque mais naquele assunto. Eu sei que nós não esquecemos, como Deus também não esqueceu do seu pecado, né? Ele simplesmente não aponta mais o pecado para você. Porque um que se chama acusador é Satanás. Deixa para ele acusar, meu irmão. Porque nós temos quem nos defenda. Amém? Glória a Deus, deixa ele acusar. Agora, nós não precisamos de acusar ninguém. Quando nós perdoamos, nós precisamos de colocar uma pedra em cima daquilo ali e deixar aquilo e seguir. Porque se nós não deixarmos também e prosseguirmos, irmãos, vai causar muito problema para nós. Inclusive físicos, doenças. Porque a pessoa fica remoendo, não libera o perdão, e aquilo ali vai causar problemas para ela, inclusive de saúde. Verso número 7. No Egito, os nossos antepassados não deram atenção às tuas maravilhas. Não se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal e rebelaram-se junto ao Mar Vermelho. Aqui ele começa a indicar aonde o povo começou a falhar diante de Deus. Foi logo na saída do Egito. Né? Vamos relembrar o que aconteceu no Egito? Primeiro, o que aconteceu lá no Egito? Deus realizou o quê? A vara de Arão se transformou em serpente. Obrigado, irmãos. A vara de Arão se transformou em serpente. Só que aí o que aconteceu? Os magos também fizeram a mesma coisa com as suas varas. Só que a vara de Arão, a serpente de Arão, a vara de Arão, a vara que estava na mão de Arão. Depois você leia lá o texto, tá? Arão joga a vara, certo? E aí ela se transforma em serpente. Aí o que acontece? Vamos lá para o texto? Êxodo 7, verso de número 10, para tirar a dúvida dos irmãos, né? Os irmãos estão falando aqui na igreja que é a vara de Moisés. Vamos lá. Êxodo capítulo 7, verso 10. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou a Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos olhos dos seus servos, e se tornou em serpente. E Faraó também chamou seus sábios encantadores e magos do Egito, fizeram o mesmo com os seus encantamentos, porque cada um lançou a sua vara e se tornaram em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Amém? Só para tirar a dúvida, vamos ler o texto, né? Nada melhor do que ir para o texto da palavra de Deus, né? Aqui é um estudo mesmo, meus irmãos. Podem me questionar, perguntar, é a melhor coisa do que ir para casa, né? Sem questionar. Obrigado, meu irmão, Deus abençoe. Viu? Então a vara de Arão, ela vai lá e devora as outras serpentes, né? Então começa por aí. Primeiro fato que aconteceu lá no Egito. Este fato, os israelitas em si não viram. Mas os magos de Faraó e todos que estavam ali na presença de Faraó,
puderam observar. Segundo fato que aconteceu, a água se transforma em sangue. Depois, quem quiser ler o texto, continuar no capítulo de número 7 de Êxodo, versículo 14 ao 25, vai falar sobre a água se transformar em sangue. E novamente o que acontece? Os magos foram lá, peraí, nós podemos fazer isso também. E fizeram igual. Faraó, ó, tá vendo? Vocês vêm com esses truques pequenos aí, banais, isso aqui qualquer um faz no Egito. Tá bom. Aí Deus falou assim, olha, vamos continuar. Aí veio a praga das rãs. Êxodo 7, 26 e Êxodo 8, 11. E novamente, o que acontece? Os magos vão lá e repetem. E isso aí, tudo já, o povo de Deus já estava vendo o que Deus estava realizando, tá? Depois, veio a praga dos piolhos. E aí acontece uma coisa, irmãos. Os magos tentaram lá, não conseguiram. E aí eles dizem assim, isso é o dedo de Deus. Aleluia, você está entendendo, irmãos? Olha os feitos que Deus fizeram. Isto é o dedo de Deus. Depois, as moscas, capítulo 8 de Êxodo. Depois, a peste nos animais. Os animais começaram a morrer. Êxodo 9. Depois vieram as úlceras, que até os magos ficaram cheios de úlceras e não conseguiram ficar na presença de Moisés e Arão. Eles tiveram que sair de tanto que eles estavam enfermos, cheios de feridas, podres. Depois vieram a chuva de pedras, Êxodo 9, do 13 ao 35. Depois vieram os gafanhotos, Êxodo 10, do versículo 1 ao 20. Depois vieram as trevas, Êxodo 10, do versículo 21 ao 29. E por fim, a morte dos primogênitos, no livro de Êxodo, capítulo de número 11. Então, todos esses feitos que Deus fez, eles viram. Eles puderam ver tantos os egípcios como o povo de Deus, como Deus era poderoso. O que Deus estava realizando. Então o salmista mostra, olha, no Egito nossos antepassados não deram atenção às tuas maravilhas. Então quando o salmista estava dizendo isto, ele estava se referindo a estes fatos. Deus foi lá, fez tudo isso, mas quando chegou de frente ao Mar Vermelho, eles fizeram o quê? Se rebelaram. Olha só, não se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal e rebelaram-se junto ao Mar Vermelho. E volto a dizer para vocês, ele não estava acusando, ele estava relembrando qual foi o fato que eles falharam. Meu irmão, vamos tocar mais uma vez naquele assunto. Vamos parar de olhar para os outros, o que os outros fizeram de errado, e olhar para nós e fazermos aquela análise introspecta. Jesus disse assim, no livro de Lucas, capítulo número 6, e o verso de número 38, deem e lhe será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Mateus 7, verso 2. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. E o apóstolo Paulo também nos ensina no texto da leitura da ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo de número 11 e o verso de número 31. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Ou seja, nós precisamos de fazer uma análise introspecta, analisar aonde nós estamos falhando, ver se nós não estamos fazendo como o povo de Israel, irmãos. Porque às vezes Deus realiza um milagre agora para nós.
ou Deus prometeu algo para nós. O culto de domingo foi uma bênção. Chegou na segunda-feira, você já esqueceu o que Deus fez no domingo por você. Será que não somos como esse povo? Porque às vezes nós queremos falar, puxa vida, viram tanto a mão de Deus e se esqueceram. Mas eu digo, irmãos, eu sou igual a esse povo. Quantas vezes eu esqueço do que Deus fez? Quantas vezes Deus acabou de realizar um milagre e eu já estou lá triste, cabisbaixo por causa de um problema, em vez de estar dizendo, olha, eu me lanço, Senhor, 100% na tua vontade e esqueço dos meus problemas. Vocês já viram uma criança? Olha, eu já falei esse exemplo e esse exemplo é lindo, porque a criança, o que ela faz? Se você colocar ela aqui em cima desse altar, você como pai ou mãe, e falar para ela, pula, ela não pensa duas vezes, ela salta. Por que ela faz isso? Ela confia. Ela confia. Eu já tive vezes de eu pegar meu filho assim, no susto, porque ele confiava tanto em mim que ele subia no lugar, e eu às vezes conversando, distraído, não estava vendo o que ele estava fazendo. Quando eu via, eu só via o vulto dele saltando. Por quê? Porque ele tinha certeza que o pai dele não ia deixar ele cair. Esta deve ser a nossa confiança. Uma confiança incondicional a Deus. Ao ponto que nós não nos esquecemos mais dos seus feitos. Olha, irmãos, às vezes é fácil nós apontarmos o dedo para os antepassados, né? Ou para as pessoas, e dizer, olha, como pode esse povo aqui ver a mão de Deus fazer esses milagres e prodígios ali na terra de Israel? E daqui a pouco chegaram na beira do Mar Vermelho. Olha o que eles fizeram na beira do Mar Vermelho. Êxodo 14, 11 e 12. Disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito, deixa-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Olha, irmãos, olha só, depois de ver todas essas coisas, o povo estava dizendo isso para Moisés, você tirou nós lá do Egito para nós morrermos aqui? Haviam se esquecido que não fora Moisés que os tirara, e sim Deus que havia realizado grandes milagres ali. Se esqueceram do seu clamor que eles fizeram a Deus, para que Deus pudesse tirá-los de lá. Mas aí, um minuto depois, se esqueceram. Será que nós somos diferentes? Será que nos lembramos de todos os benefícios, de todos os milagres que Deus realizou por nós? Ou vamos arrumar uma desculpa tipo assim, eu nunca vi Deus fazer isso. Eu nunca vi Deus matar todos os meus inimigos. Eu nunca vi Deus enviar pragas. Eu nunca vi. Você não viu Deus te dar livramentos? E por que então nos esquecer? Porque o que nós muitas das vezes queremos fazer é isso, né? Tipo assim, o milagre de ontem foi de ontem, eu preciso do milagre de hoje. Mas aí, se Deus não realiza o milagre de hoje, aí já está, não vou mais na igreja. Vou desistir de ser crente, que parece que não dá certo as coisas. Espera aí, meu irmão, o que Deus está realizando na sua vida, não pare, prossiga, não murmure, mas abra sua boca para adorar a Deus, para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Está em crise, Deus é bom. Está em bonança, Deus é bom. Deus é bom em todo o tempo, aleluia. Deus sempre é bom. Olha o que aconteceu, irmãos. Quando Jesus esteve aqui na terra, pregando a sua palavra, olha o que aconteceu. Mateus, capítulo de número 11, nos versos de número 20 ao 24. Olha o que Jesus diz nessas palavras. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de vocês, Corazim, e ai de você de Betsaida,
Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo eles teriam arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Às vezes, irmãos, tem pessoas que querem ver milagres e só vivem de milagres. Mas Jesus estava dizendo: eu realizei grandes milagres nessas cidades, porém eles continuaram com corações duros, não se arrependeram dos seus pecados, não mudaram as suas condutas, não deram glória a Deus. E haveria maior rigor para eles do que até mesmo para a cidade de Sodoma, a qual Deus destruiu. Que coisa séria, irmãos. Não fique apenas querendo viver pelas bênçãos que você vê, mas se lance nos braços de Deus, pela fé. Ande pela fé. Nós precisamos de tomar decisões pela fé, caminhar pela fé, independente de todas as coisas que estão nos cercando. Se é o momento que você olha e está tudo bem, ande pela fé. Se é o momento que você olha e está tudo dando errado, continue andando pela fé. Deus está na sua frente, Deus mantém o controle, Deus é Deus, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Não é uma questão de ver para crer, mas é uma questão de viver pela fé. Vendo ou não, nós acreditamos que Deus é Deus. Nós louvamos porque Ele é Deus, independente de que seja a nossa situação. Tem muita gente que pergunta: por que nós não vemos os milagres que víamos? Adiantou aquele povo ver tanto milagre? A Bíblia está dizendo que não adiantou. Não creram, mesmo vendo. Tomé precisou de ver para crer, e Jesus disse que bem-aventurados eram os que não viram, mas tinham crido. Meu irmão, vá pela fé, viva pela fé. Deus está conduzindo você, meu querido. Não tenha medo, marche, ande, lute, batalhe, louve ao Senhor, exalte a Ele todos os dias. Não vi nenhum milagre hoje, louva a Deus, porque só de você já estar vivo, já é um milagre. Acordei pela manhã, já é um milagre. Então continue adorando a Deus, aleluia. Versos de número 8 e 9 para nós concluirmos, irmãos. Contudo, Ele o salvou, por causa do seu nome, para manifestar o seu poder. Olha o que Deus fez. Repreendeu o mar vermelho, e este secou. E Ele os conduziu pelas profundezas, como por um deserto. Apesar, irmãos, de toda aquela relutância daquele povo, apesar de toda aquela, deles não reconhecerem o poder de Deus, apesar de dizerem para Moisés: olha, Moisés, nós não queríamos sair do Egito, nós queríamos continuar sendo escravos, nós preferimos ser escravos que morrer no deserto. Apesar de toda essa falácia do povo ali, né? De toda essa reclamação, murmuração, Deus ainda usou de misericórdia para com eles. Deus ainda faz um grande milagre, né? Deus empilha as águas do Mar Vermelho. Deus envia um vento, e esse vento divide as águas, e as águas são empilhadas, né? Vocês já viram, vocês já passaram assim pelo meio de... Eu já passei muito por pilha de café, né? Ia colocando aquelas sacas de café, de um lado, do outro, você passa pelo aquele meio ali, né? Vocês já passaram por aqueles sacos de pilhas assim de café, de arroz? Alguém já teve essa oportunidade, né? Não é assim? E você passa ali pelo meio. Foi o que aconteceu com o povo de Deus. Eles viram aquelas águas ensacadas ali, né? Que no Brasil tentaram ensacar o vento, não conseguiram, mas ali Deus ensacou a água,
A água foi ensacada toda daquele mar e o povo passou, né? De um lado e de outro, aquelas paredes de água, e o povo passou como se estivesse passando pelo deserto. Imagine o fundo do mar, né, irmãos? Imagine ali o relevo marinho, tudo, e aquele povo andando no meio daquele relevo, andando no meio ali de toda aquela natureza do fundo do mar ali, né? Tudo que tinha ali, né? Eles caminhando por cima daquilo, terra seca. Terra seca. Olha o poder de Deus, a misericórdia de Deus, irmãos. Por isso que às vezes tem pessoa que fica se martirizando, eu pequei, não vou tomar ceia. Meu irmão, quando você pecar, peça perdão, se arrependa. A misericórdia de Deus não tem fim, ela se renova nas nossas vidas. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Deus não é um Deus tirano, Ele é um Deus de amor. Aleluia! Deus é Deus de amor. Por isso, pecou, peça perdão. Esse povo aqui havia murmurado, depois de ver aquelas grandezas de Deus, eles estavam ali de frente de um problema, e aí murmuram, reclamam, mas Deus falou, eu vou usar de misericórdia para com eles, eu vou mostrar mais uma vez para eles quem eu sou. Talvez Deus tenha dito assim, né? Vou conjecturar, não está na Bíblia, mas talvez Deus tenha dito assim, eles não entenderam ainda quem eu sou. Eles não entenderam quando Moisés disse que eu enviei e que eu sou o que eu sou o que sou, né? Eles não entenderam ainda. Então eu vou mostrar para eles mais uma vez, para eles entenderem que eu sou. E as águas se abriram e eles passaram ali a seco. Glória a Deus! O povo pôde compreender e comprovar ali quem era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eles passaram no mar, a terra seca. E o profeta Isaías, irmãos, faz a menção deste momento. Isaías, capítulo de número 63, versos 12, 13 e 14. Os que com o seu glorioso braço esteve à mão direita de Moisés, que dividiu as águas diante deles, para alcançar renome eterno. E os conduziu através das profundezas, como o cavalo em campo aberto. Eles não tropeçaram. O gado que desce a planície, foi-lhes dado descanso pelo Espírito do Senhor. Foi assim que guiaste o teu povo para fazer para ti um nome glorioso. Ou seja, desceram ali na profundeza. Eles não ficaram presos naquela areia, não aconteceu nada. Deus os conduziu através do Espírito Santo. Olha, pelo Espírito do Senhor, eles foram conduzidos e passaram para outra margem. Eu sei, irmãos, que a condição humana nossa é frágil e que às vezes nós falhamos, como o povo falhou. Mas tem uma coisa, maior é o Senhor. Deus está ao seu lado, meu irmão. Não desista, não pare, não fique desanimado, não murmure, não reclame, mas louve ao Senhor, porque esse Deus merece todo louvor, toda honra, toda adoração. Esse é um Deus que deve ser louvado, não por simplesmente pelos fatos que Ele realiza, mas por quem Ele é. Ele é o único Deus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo louvor e adoração para todo sempre, através dos séculos. Amém. Glória a Deus. Ele é Deus. Curve a sua cabeça. Pai, te louvamos, ó Senhor, por ter nos enviado a Tua palavra nessa noite, por nos fazer relembrar, Senhor, os Teus feitos gloriosos com a antiguidade, com o povo lá no Egito e também em nós, ó Pai, porque nós sabemos que Tu continua a realizar milagres, ó Pai. Tu és o Deus do impossível e a Ti adoramos, ó Pai, a Ti bendizemos e nós somos agradecidos, ó Pai, por todos os Teus feitos, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado, mesmo que nós não sabemos, ó Deus, mas eu sei que eu estou aqui, ó Deus,
pela tua infinita misericórdia, pela tua infinita graça, meu Pai. E eu te louvo, Senhor, eu te louvarei, ó Deus, pelos séculos dos séculos, ó Pai. E eu quero, ó Deus, te bendizer para todo o sempre, ó Deus, porque o Senhor é bom, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, que nós possamos em todos os momentos da nossa vida ter, ó Pai, essa mesma confiança daquela criança que se joga ao pai, que se joga à mãe, sabendo, ó Deus, que receberá segurança. Que nós possamos ter sempre esta confiança, de andarmos pela fé, de caminharmos, ó Deus, com os olhos espirituais abertos, entendendo, ó Deus, aonde estamos pisando, sabendo, ó Deus, que não importará se serão prisões que nos aguardam, se serão, ó Pai, dificuldades, lutas e aflições, mas sabendo que há um lugar preparado para nós, ó Pai, e é para lá que estaremos caminhando, segundo a Tua vontade e o Teu querer, ó Pai. Visita, Senhor, a cada irmão, a cada irmã, aqueles que estavam enfraquecidos, ó Pai, e que receberam um alimento sólido nessa noite, que eles se sintam fortalecidos, que haja um despertamento, que haja, Senhor, um agir do Teu Espírito, e que eles possam caminhar confiando em Ti, ó Pai, que eles relembrem, ó Deus, daquelas vitórias do passado, daquilo que o Senhor operou, ó Pai, dos milagres, Senhor, dentro das suas casas, no meio das suas famílias, Senhor, que tudo seja para a honra, louvor e adoração do Teu nome, que o Teu Filho se lembre, que venha a memória dele, e que ele possa se despertar para um novo amanhã em Ti, ó Pai, e que o Seu nome venha a ser exaltado na vida do Teu Filho, da Tua filha, meu Pai. Guarda-nos em Ti, ó Pai. Cobre-nos com Teu sangue, Senhor, que nós possamos viver, ó Pai, cada dia, juntos a Ti, ó Pai, louvando e exaltando o Teu nome, que nós nunca venhamos nos esquecer de nenhum dos Teus benefícios. A Ti a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém, Jesus.